Seja bem-vindo ao RTV Notícias. A Direção-Geral de Saúde criou no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, uma reserva estratégica nacional de um medicamento para usar em casos muito graves de gripe. Em plena epidemia da doença, as autoridades lançaram no início desta semana 2 orientações aos médicos. Uma dá recomendações sobre como e quando se devem dar medicamentos, como o conhecido Tamiflu, aos doentes com gripe. A outra criou uma reserva nacional com um pequeno número de doses de um medicamento usado em casos ainda mais graves. A orientação da DGS explica que pediu ao Infarmed uma autorização de utilização excepcional que permitiu à empresa produtora importar um pequeno número de tratamentos que constituem a Reserva Estratégica Nacional. Estes medicamentos vão ficar no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e será aí que todos os hospitais do país devem ir buscar o fármaco. César Oliveira faz-nos hoje companhia. César, muito boa tarde. Obrigado desde já pela sua presença. Boa tarde. Começamos com as eleições na Grécia, domingo, que deram a vitória ao Syriza. César, o Syriza que já formou governo e que teve ontem o seu primeiro Conselho de Ministros. Bom, se calhar essa tomada de posição, essa tomada de posse do governo podia ser exemplo para o resto da Europa, pelo menos, e até para o mundo, porque naturalmente que muitas vezes quando se assiste o prolongado tempo para a assunção de novas responsabilidades para aqueles que são eleitos, às vezes criam-se impasses e o país normalmente até para em algumas áreas, mercê dessa circunstância. E o facto de ser rápido, acho que é um exemplo a reter, até porque tudo, quando as eleições acontecem, tudo tem que estar preparado na administração pública para ser sujeito a mutações. As eleições é mesmo para isso, mesmo até que sejam mutações que resultem um pouco da mesma filosofia do governo. Mas as posses, as constituições deviam estar feitas para que as posses e a assunção das novas responsabilidades fossem mais céleres. O acaso aqui, uma coisa a realçar também nesta situação do novo governo da Grécia, isto em relação às situações positivas, é o facto de o novo governo ter simplesmente 10 ministros. Acho que é uma situação que pelo menos aponta para uma atitude realista na contenção das despesas e se quisermos também para que o próprio Primeiro-Ministro tenha uma melhor assunção da complexidade de todas as pastas, portanto, houver mais consideração, mais possibilidade tem de verificar, de ir verificando e de fazendo os ajustamentos, não é? É isto que gostava de evidenciar, fazer os ajustamentos, porque uma coisa é o que se diz em campanha eleitoral, como foi dito por Syriza, e outra coisa depois é a aplicação na realidade. Quer dizer, verificamos agora, neste momento estamos no ponto do apogeu, não é? Daqui a uns dias, daqui a uns meses, claro está que estamos num ponto ainda de descer à realidade concreta. E se calhar daqui a um ano estamos, se calhar, na Grécia, como noutros países, à beira de novas eleições, porque as expectativas que o povo tinha em relação a quem elegeu ficam goradas, e ficam goradas porque, naturalmente, o que se diz em campanha eleitoral depois não é possível aplicar na prática. E será o caso da Grécia? E eu penso que vai ser o caso da Grécia. Aliás, vejo que este governo tomou já medidas populares, consideradas populistas, como sendo a isenção de pagamentos da eletricidade para muitos milhares de pessoas. 300 mil. Se calhar 300 mil, se calhar as pessoas mais necessitadas, acho que devem ser as pessoas mais necessitadas. É uma medida social, é quase como criar uma boa família, vamos dizer, não é? Mas é preciso ter sustentabilidade. A eletricidade custa dinheiro e é preciso pagar a eletricidade para se dar, não é? Portanto, isto sai do Orçamento de Estado, quer se queira, quer não queira, não é zerar, não vamos saber, não, sai do Orçamento de Estado, é uma receita que sai do Orçamento de Estado.
bem como aumentar o ordenado mínimo nacional, que ontem à noite ouvi um apontamento que a intenção dos gregos é aumentar o ordenado mínimo nacional para cerca de 700 euros. Ora, isso é um aumento muito significativo, o que naturalmente vai provocar alterações muito significativas naquilo que é a economia da Grécia. Nós sabemos perfeitamente que na Grécia o índice de produção não é nada agradável e que naturalmente não há assim muito costume de se trabalhar em prol da produção para obter maiores rendimentos. Portanto, obter maiores rendimentos pelo fator político é um perigo na minha perspectiva. Veremos que vai dar. Mas outra das questões também, César, é o facto de já terem anunciado que vão suspender imediatamente o processo de privatização das elétricas. Bom, isso é uma característica dos governos de esquerda, naturalmente. Impedir a privatização, e o contrário, nacionalizar empresas para entrar numa economia socialista, quer dizer, é letra com a careta. Agora, daí de pensarem, de dizerem até fazerem, depois vai um espaço temporal muito grande, é preciso haver condições para o fazer e é preciso haver tempo. Eu julgo, sinceramente, que numa Grécia integrada na Comunidade Europeia não vai haver tempo, nem vai haver condições para eles fazerem isso. Portanto, as duas uma. Ou aqui acaba por acontecer uma situação drástica de uma tomada de posição da Grécia com a Europa ou da Europa com a Grécia, e procurarem alternativas àquilo que é a economia europeia, procurando noutros mercados uma economia ajustada. Veja-se o canto da sereia já da Grécia à Rússia, não sei o que isso quer dizer, sinceramente, e acho que é realmente uma situação que pasma o mundo quando os governantes da Grécia dizem, de uma forma, reafirmam que austeridade nem pensar, e que a dívida, vamos ver, e que, entretanto, nós queremos ter parte ativa e nós, entretanto, dizemos que qual tem que ser a política internacional da União Europeia. Isto é uma coisa muito complexa. Quem pensar bem a sério nesta situação, só por demagogia, pensará que isto é sério, não é? Porque é evidente, uma coisa é querer, outra coisa é poder. E quem quer estar num projeto tem que se integrar nas regras do projeto. Então, senão todos os Estados não cumprem as regras do projeto e ainda vai o projeto ao ar. Se é assim, portanto, é uma situação, é uma embrulhada muito grande. Eu percebo o que aconteceu na Grécia. E porquê? Porque imagino que pode acontecer num outro país qualquer da Comunidade Europeia, porque os governos têm sido presididos por o Partido Socialista e por o PSD / PCDS, assim como na Grécia foi por socialistas, foi por governos de direita, e não conseguiram dar a volta na Grécia, porque lá está, falta o condimento essencial, que é o fator, o índice de produção para aumento da riqueza. Não há aquela cultura na Grécia. E como tal, não há milagres a fazer. Portanto, como o povo está saturado dos governos que lá já tiveram, do Partido Socialista e neste caso de direita ou de centro-direita, quiseram exprimir-se numa votação significativa num partido de extrema-esquerda, ou de extrema-esquerda, que muitas vezes pode ser no papel, mas na prática pode nem ser. Veremos se de facto o senhor... Mas de facto é um marco histórico. É um marco histórico, é uma passagem da nossa história, como aconteceu ainda recentemente em Itália também. A Itália ser governada por um partido que não tem nada a ver com os partidos tradicionais, não é? E que pode vir a acontecer noutros países, situações análogas, por resultados eleitorais que tenham percentagens que obriguem, tão diversificadas, tão distribuídas, que haja parte da formação um governo que não tem nada com a tradição, nem nada com a identidade dos restantes parceiros da Europa. Portanto,
Eu acho que o que vai acontecer na Grécia, nós temos todos de estar atentos, não é? Sobretudo os responsáveis europeus da comunidade, porque é uma situação que o mundo espera. Não é? Estamos todos atentos, mas é uma situação que o mundo espera o resultado daquilo, quer dizer, que não há de ser. Então estavam os países todos enganados há montes de anos, e agora vinha a Grécia iluminado, um senhor que tem o seu estilo, iluminado, a dizer que nós não vamos pagar a ninguém, não vamos trabalhar e vamos dizer o que queremos e não sei quantos, e é quase como o patrão tem que levar o ordenado da casa do indivíduo que não trabalha. É uma coisa, enfim, acho que dá que pensar. Trará, de facto, ou fará realmente aqui também a Europa fazer também um ato de contrição? A Europa tem que fazer claramente a revisão daquilo que é as suas políticas. Nós hoje ainda vamos aqui abordar uma outra situação, mas a Europa tem que fazer uma revisão àquilo que é o seu trabalho, porque não pode haver obsessões e não pode haver simplesmente o manuseamento de todas as áreas por tecnocratas que muitas vezes sem experiência de vida e sem a assunção daquilo que é a realidade das populações, do seu povo, não é? Portanto, a Europa tem que fazer uma revisão ao seu plano de trabalho. É evidente não cometer exageros. Nós existimos para viver, não existimos para retroceder a viver. Quem tem habituado a um patamar de vida, não sei quando, não pode andar permanentemente a caminhar mais uns anos de vida para retroceder. Tem que haver aqui um espaço, naturalmente, para equilibrar as coisas, mas depois não pode haver muito tempo para continuar. E o que acontece na Europa, há já muitos anos que quase todos os países da Europa estão com regras de austeridade que, de alguma forma, tiram brilho, tiram alegria, tiram sentido de ser à própria vida do cidadão. Portanto, a comunidade, os responsáveis da comunidade, têm que procurar fórmulas para que haja menos sacrifício das populações, dos trabalhadores, na própria vida, que tem que criar condições nesse sentido, e não com obsessões absolutamente irrealistas. Não é? Muito bem. Aqui então, destaque então para o primeiro Conselho de Ministros de Alex Tsipras. França, Alemanha e Espanha, voltando agora também a um tema europeu, estão entre os países europeus empenhados em rever as regras do espaço Schengen. De que forma é que se podem rever estas regras? Helena, é assim, o espaço Schengen tem as suas regras, foi criado com as suas eficácias e que traduz Isto surge claramente... no âmbito do combate ao terrorismo, depois dos ataques em Paris. Claramente que a livre circulação de fronteiras, isso é uma coisa que não pode estar em causa, quer dizer, entre os espaços Schengen, não pode estar em causa. E estes terroristas e a origem, muitas vezes, destes terroristas estão mesmo dentro do espaço Schengen. Portanto, não criar fronteirinhas entre países e depois, calhar, dentro dos países, entre aquela região e a outra região, imagine, de uma região dentro de um próprio país, criar fronteirinhas, quer dizer, isto era um retrocesso que não faz sentido nos dias de hoje. Não é? Aliás, porque nós vemos que existem cada vez mais jovens a converterem-se ao Islão. Sim, exato. Jovens europeus. Esta questão do fundamentalismo das religiões é uma situação que tem que ser encarada sempre com alguma normalidade e criar os mecanismos para que isso seja uma liberdade e não uma obsessão. Acho que é assim que tem que acontecer. Portanto, a França, a Inglaterra e a Espanha e qualquer outro país da Europa deve criar, se calhar, aqui mecanismos de melhor comunicação, melhor informação, no sentido de impedir os extremismos, sejam eles de que natureza forem. Portanto, com um controle, nomeadamente das suas populações, controle daquilo que são as movimentações dos seus espaços
e não propriamente fazer alteração ao Estado, ao Tratado de Schengen, porque isso é uma situação que está assumida com experiência, com os benefícios que isso tem trazido, com alguns inconvenientes que também tem trazido, mas alterá-lo era, de alguma forma, radicalizar um pouco essa situação. Acho que deve ser melhorado, isso sim, a melhor comunicação entre os países, a melhor informação entre os países, no espaço europeu, nomeadamente, para que se possam travar os extremismos. Isso sim, deve ser, e hoje em dia com as ferramentas eletrónicas e com as de fiscalização, nomeadamente, eu acho que isso que até é mais simples e se calhar até se torna absolutamente necessário adequar melhor, com proveitos que eu acho que podem acontecer em prol da melhoria ou da contenção destes extremismos que têm acontecido nos últimos dias, nos últimos tempos, em relação para matar pessoas, que é uma coisa que é um flagelo sempre para cada um de nós. É um flagelo a que a Europa tem que estar atenta. Tem que estar atenta, o mundo. Aliás, vê-se que nós aqui na Europa acontece que 20 ou 30, 40 mortes, mas noutros países, noutros continentes, acontecem aos milhares e nós quase nos passa despercebido, nem nos interessamos. Mas são pessoas na mesma, não é? É preciso estar atento, quer dizer, a vida é para se viver, não é para se matar. Aqui 3 países a unirem-se para rever este São aqueles espaço. que eventualmente são aqueles que podem ser mais castigados por estas atitudes extremistas, nomeadamente a França e a Inglaterra e a própria Espanha, que existe no seu seio também, se calhar, radicais, que não se compreendem e que também uns e outros não fazem nada para se compreenderem. E também onde há maior movimentação de não residentes ou de não originários daquele próprio país, que hoje em dia é normal que aconteça, mas isso desequilibra, quer dizer, se entrar um barco com 200 pessoas num país dentro, são 200 pessoas que não estão integradas, são 200 pessoas que estão a perturbar e têm a ser admitidas, têm que ser devidamente acompanhadas, quer dizer, e essas pessoas, quando entram, também têm que ter a consciência que vão ser integradas numa sociedade que tem os seus pergaminhos, tem os seus costumes, os seus usos, que têm que ser respeitados e não o contrário. Portanto, há que criar regras, naturalmente. Conseguirão, de facto, integrar-se. Exatamente. Quer dizer, se quiserem lá ficar, tem que se integrar. Isso é uma regra elementar de ouro, não é? Mas com um acompanhamento. Não pode ser assim largar, sim senhor, com peninha, largar as pessoas todas ali para o terreno e eles que se desenrasquem e que façam o que quiserem. E depois o que quiserem, muitas vezes, são coisas deste tipo. Tem que ser revistas também em forma de integração das diferentes comunidades na sociedade dos países que os acolhem. Naturalmente, Irana. Muito bem. Depois, então, destes 2 temas internacionais, passamos agora para um tema nacional. O Governo diz que Bruxelas concordou com as medidas recentes relativas ao mercado de trabalho, incluindo o aumento do salário mínimo nacional, e rejeita que tenha havido retrocessos nas reformas. Depois de tanta polémica, depois de tantas críticas a Portugal por parte de Bruxelas, porquê é que só agora é que o Governo vem dizer que Bruxelas concordou? Porque quando foi assinada essa situação, esse acordo, houve conversações no sentido de que havia medidas compensatórias para o aumento do ordenado mínimo nacional, que foram simplesmente 20 euros, para um ordenado mínimo nacional que era de 485 euros, passar para 505, num país em que tem o dos ordenados mínimos nacionais mais baixos da Europa, onde também já se observa um índice de produção, quer de quantidade, quer qualitativa, acentuado, a pedir meças a muitos países envolvidos da Europa, onde o ordenado mínimo é o triplo de Portugal. A comunidade, quer dizer, rendeu-se, é evidente, mas lá estão aqui a funcionar novamente os tecnocratas, que estão a olhar de uma forma obcecada
para aquilo que são a execução dos próprios números. Há a TSU, que houve aqui um aligeiramento, não compensou o agravamento deste pequeno agravamento. É preciso ter em conta que a Europa devia olhar para Portugal como sendo um país que está plenamente integrado naquilo, nomeadamente, que são os seus eixos prioritários na criação de riqueza. A Europa devia ter em conta que Portugal não tem culpa de ser pequeno. Portugal não tem culpa de ser um terço ou um quarto ou um quinto de uma França ou de uma Espanha ou de uma Inglaterra. Não tem culpa. Nós somos o que somos. Mas o que somos, temos feito um esforço, o povo português tem feito, e os empresários, a economia do país, tem feito um esforço no sentido de se aproximar dos padrões de riqueza e de rendimento, de produção, qualitativa e quantitativa do resto da Europa. E, como tal, a Europa tem que olhar também para Portugal no sentido de ajudar a Portugal, ou compensar Portugal, por o facto de nós somos pequenos, não podemos produzir tanto como os grandes. Agora, em termos percentuais, temos aproximado. E, portanto, não se pode também olhar para Portugal e para os rendimentos portugueses como sendo uma coisa para dar ali uma lambeta para eles continuarem a trabalhar. Não, é preciso ter consciência de que Portugal tem um ordenado mínimo nacional muito baixo, e tem que se olhar para Portugal, dos mais baixos da Europa, e tem que se olhar para Portugal no sentido de criar condições, e nomeadamente com a ajuda dos nossos parceiros europeus, para que para Portugal tenha um ordenado mínimo nacional mais aproximado à média europeia. Portanto, esse é o aspecto que está aqui. Agora, o resto são flores. O resto que está aqui diz são trocos. A dizer que concordam, ou que concordaram, que deixaram de concordar. É evidente que concordaram. Mas atenção, que não concordassem. Um governo de um país tem que ter legitimidade para gerir aquilo que são os seus assuntos. E nomeadamente os assuntos sociais e de rendimentos. Depois de anos de austeridade. Depois de anos, e porque mexe, nomeadamente, com a economia. Se houver maiores ganhos da população, mexe com o resto da economia. E Portugal tem que estar atento a isso. Era o que faltava, que agora um governo, então não era preciso governo nenhum. Eles que governassem lá uns tecnocratas. Pelo amor de Deus. Aqui então, as críticas de Bruxelas, do governo vir então... É o papel. É quase como às vezes numa peça de teatro, são algumas encenações. Uma encenação, no seu entender. É uma encenação. César Oliveira, terminamos com um tema que marcou a história mundial. 70 anos de Auschwitz é uma história escrita a páginas negras. Muito negras, de uma memória de extermínio de muitos milhões de pessoas, muitos milhões de crianças, de mulheres, de inocentes, que mais uma vez são sempre esses mesmos inocentes a ser usados como carne para canhão, e naquela altura foi assim que aconteceu. E deveria-se olhar para isto e fazer uma reflexão. Sabe, César. é que depois já se passaram 70 anos, houve muitos anos já para se refletirem, mas agora vai acontecendo sucessivamente matérias de desentendimento ou de perseguição ou de diferenças de ponto de vista que levam muitas vezes os países a criar aqui, ou tentar criar embriões para novos auschwitz. É uma coisa que me preocupa. O que está acontecendo na Ucrânia, com aquela situação toda, é uma coisa que preocupa. Portanto, porque é que aconteceu há 70 anos estas tragédias? Foi simplesmente na origem de empurrarem uns e isolarem determinadas pessoas, e começaram a criar o isolamento dos judeus e a exterminá-los. Isso criou a guerra, quer dizer, é uma situação... Por vontade de uma só pessoa. Por vontade de uma só pessoa, naturalmente, com poder... que ambicionava criar uma raça única. Era uma raça, era quase como criar na raça canina os bulldogs, ou coisa assim no género, quer dizer,
Isto é uma coisa incrível, mas é de má memória. Eu ontem vi uns documentários ainda à noite e o testemunho ainda de alguns dos 300 sobreviventes ainda em relação a essa tragédia. Ainda existem 300 sobreviventes e eu vi o testemunho de alguns sobreviventes e vi, apesar da sua avançada idade, ainda havia a alegria nos seus semblantes daquele momento. Parece que estavam a reviver 70 anos atrás o que aconteceu em casa dos ingleses para os libertar, aquele anúncio, uma senhora que estava habituada a olhar para uma torre de controle e que via lá sempre um indivíduo bem mascarado, com uma metralhadora, não sei quando, e deixou de ver. Aquilo foi uma coisa, este tipo de reações, no fundo, é a expressão de um povo, Helena, e a alegria. Sobreviver. Só tenho a expectativa que o mundo saiba pensar, meditar naquilo que foi aquilo há 70 anos e que não contribuam de nenhuma forma que possam acontecer minis ou as mesmas situações que aconteceram há 70 anos. Que não se volta a repetir. Não volta a repetir. Muito obrigada, César. Voltamos a ver-nos na próxima quarta-feira. Até a semana, Helena. Dezembro registrou uma subida de 0,1% no número de desempregados inscritos no IEFP, o que equivale a mais 498 pessoas desempregadas. Estes indivíduos inscritos nos centros de emprego, por volta de 5.900, no final de dezembro representavam 70,5% de um total de 849 mil pedidos de emprego, indica o Instituto. Numa análise por género, os dados apontam para uma quebra anual do desemprego de dimensão semelhante, tanto nos homens, menos 13,7%, como nas mulheres, menos 13%. Por grupo etário, no total de desempregados, verificou-se uma descida anual mais representativa nos jovens, menos 17,5% do que nos adultos, menos 2,7%. Quanto ao tempo de inscrição nos centros de emprego, o número de desempregados inscritos há menos de um ano caiu 17,4% em dezembro face ao mesmo mês de 2003, uma diminuição que foi menos significativa no caso dos desempregados de longa duração, menos 8,7%. E ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. Então, esperado céu muito nublado, períodos de chuva por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir da manhã, sendo fraca na região sul. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 9 graus e uma máxima de 14. Em Lisboa, a mínima será de 12 graus e a máxima de 16. E em Faro, a mínima será de 8 graus e a máxima de 18. É tudo por agora. A informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.